nós precisamos fazer uma pesquisa de mercado. Sim. Então a gente precisa calcular o quanto a nossa base de clientes vai se beneficiar com aquilo. Por exemplo, só citando um exemplo de uma funcionalidade de sistema. Pode levar 6 meses para ser criada. E agora você imagina se a gente fizer... Eu nem estou dizendo o sistema todo, só uma funcionalidade. Por exemplo, um módulo no nosso sistema. Imagina se o nosso cliente está esperando uma torta de maçãs e a gente chega com um suco de laranja para ele. E nisso a gente perdeu 6 meses. Então eu acho que hoje o maior desafio é fazer ferramentas que vão ajudar o corretor, que ele consiga usar e ainda em tempo hábil. E a pandemia veio, isso ela acelerou demais. Já que você comentou sobre pandemia, sobre desenvolvimento, eu queria só colocar alguns pontos que muitos clientes entram em contato e acham que é só criar um botãozinho. Cria um botãozinho aí que vai fazer tal funcionalidade, só que eles não entendem a engenhosidade que tem, o quanto a gente precisa aprofundar no mercado imobiliário para entender aquela dor de fato. Para justamente não fazer isso que você falou. Ele não pediu uma torta de maçã e a gente veio com um suco de laranja. Porque para ele é muito simples, porque ele já está habituado a usar aquilo todos os dias. Mas na hora de transformar aquilo numa ferramenta de software, existem uma série de outros fatores que precisam ser levados em consideração, né? Com certeza. Não é, né, querendo fugir da responsabilidade, porque... E não é, mas realmente desenvolver software, por se ter uma curva longa entre ideia, então fazer pesquisa, ver os requisitos, desenvolver, testar e lançar, pode ter de 6 meses, 1 ano. E ainda tem uma outra questão, né? Quando que o software vai estar pronto? É quando ele entregar aquela função, mas aquela função às vezes o mercado já não precisa mais. O mercado já precisa de outra função. Então hoje o software, vamos dizer que ele é um livro aberto de páginas infinitas. Enquanto tiver pessoas aqui e vai ter clientes precisando da nossa ajuda, a gente vai estar desenvolvendo dia e noite. E isso é o que acontece. Por exemplo, quando a gente percebe, né, apareceu uma nova tecnologia, uma nova integração e nós precisamos desenvolver para ontem. É complicado, porque a gente tem um fluxo de desenvolvimento e a gente precisa analisar. Bom, o que a gente vai precisar desempenhar de funcionário. Então, por exemplo, tirar o Daniel de tudo que ele está fazendo e colocar ele 6 meses ali só para desenvolver isso. Vou pegar o outro funcionário, colocar 6 meses para desenvolver só isso. E o sistema, quanto maior ele fica, maior aumenta a complexidade. Então vem mais trabalho. Mas vamos dizer que essa é a parte técnica. E aí vem a parte do ser humano. Nós precisamos fazer uma pesquisa de mercado. Sim. Então a gente precisa calcular o quanto a nossa base de clientes vai se beneficiar com aquilo. E às vezes é uma solução que, infelizmente, a nossa empresa não pode abraçar o mundo. Então, às vezes, não é possível a gente desenvolver naquele momento. Talvez a gente ainda não seja a empresa para atender aquela funcionalidade. Porque nós precisamos fazer e entregar com maestria. Uhum. E quanto mais a gente diversifica, mais complicado fica. Mais complicado fica. Muito bom.